Vamos abrir em João, no capítulo 1. Grata mais uma vez por estar aqui na presença do Senhor, trazendo mais uma palavra. Eu sempre costumo falar que eu quero fugir todas as vezes. Mas glória a Deus e só a Ele mesmo por estar aqui fazendo a vontade dEle. Amém? Os irmãos encontraram? Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, que fala assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Os irmãos podem se assentar. E esses dias eu ia até ministrar outra palavra, mas eu estava refletindo um pouco, porque eu estou numa fase de reflexão na minha vida. Todo dia eu estou pensando em algo profundamente sobre algo da palavra de Deus. E coisas do meu dia a dia acabam me fazendo trazer essa reflexão. E esses dias eu vivi algumas experiências, ouvi alguns comentários que me fizeram pensar. E essa palavra que eu vou trazer hoje foi justamente sobre algo que eu passei essa semana. E eu percebi o quanto as pessoas estão sedentas sobre Deus. E quando eu digo sedentas, não somos só nós cristãos, mas as pessoas ímpias também, elas estão sedentas de um Deus. A gente pode ver que a nossa época, ela está cada dia mais caótica. A nossa realidade, o nosso século que estamos vivendo, ele está cada vez mais difícil passar por ele. Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer lugar que a gente ande, a gente vê que o mundo ele tem lutado com todas as forças pelo poder do mal para ele crescer. E eu vendo que as crises de depressão, a vaidade, ela tem aumentado muito. E isso, com certeza, é a palavra de Deus se cumprindo. E a gente vê isso, mas é como o pastor Cário, ele leu uma palavra que Deus ele não quer que o ímpio ele pereça, mas quer que ele se arrependa, quer que ele se volte para ele, porque para a gente também é lucro. Imagina chegar num céu que está vazio. Não, a gente quer que todos os irmãos estejam lá, que todos se voltem a Cristo, que todos se voltem, se arrependam dos seus pecados, porque se arrepender do pecado, parar de fazer o que é errado, não é algo só para Deus, mas é algo melhor para a gente. É como se fosse um pai falando: não sobe nesse degrau aqui, porque se você cair, vai machucar. E Deus fala assim com a gente: não faz isso, não faz aquilo. Não é para o nosso eu, não é para o eu de Deus, mas é para que a gente não se machuque, para a gente não enche de carrapicho, não enche de pecado, não faça o que é errado. Não dê ao inimigo propriedade da nossa vida para ele. É como se a gente jogasse todo o esforço que Cristo fez na cruz por momentos, por coisas, pela vida. E quando a gente vê um mundo querendo fazer aquilo que ele quer, cada dia mais, buscando o si mesmo, o si próprio, a contemplação do ser humano acima de tudo, a gente vê que a gente está caminhando por pessoas vazias, cada dia mais vazias de um propósito de vida. E é algo que meu pai sempre fala comigo: as pessoas estão cada vez mais vazias de Cristo, vazias de identidade, vazias de um propósito, de um sentido. Porque antigamente a gente vivia e a gente morria por algo. E hoje em dia a gente está vivendo por viver e morrendo. Se morrer, tanto faz se morrer. Ou se morrer, na verdade, a maior angústia que há na terra é a morte. Bem, não é bem assim também. Porque Cristo fala lá, através do Espírito Santo guiando Paulo, fala que morrer é lucro para o cristão. Então, o morrer, na verdade, é uma vida que foi nos dada eternamente com ele. E a gente já não está vendo mais isso. E isso realmente vai ficar cada vez mais escasso. Porém, quando a gente vê a história de João Batista, por exemplo, foi um homem que ele estava no deserto, pregando a palavra, comendo gafanhoto, comendo mel, vestido de pele de animal. E a gente via ele pregando a palavra com tanto afinco, falando para se arrepender do pecado. E ele morreu depois de um tempo que Jesus já tinha vindo.
Ele morreu decapitado, e ele morreu após ele cumprir o propósito de vida dele, que era abrir o caminho para que o Senhor passasse. Abrir o caminho, levado a palavra, feito aquilo que era da vontade do Senhor, aquilo que foi destinado, aquilo que o seu pai, Zacarias, falou, com tanta força, com tanta crença. João Batista foi aquele que conheceu Jesus ainda no ventre de sua mãe, e ele glorificou a Deus, ele se mexeu, ele se alegrou. Gente, essa palavra é tremenda. Nossa, faz muito tempo que eu não choro assim quando eu prego. Meu Deus, socorro. Mas só para os irmãos terem uma ideia de quão grandioso é o Senhor. E o quanto nós precisamos desse sentido de vida nas nossas vidas. Porque caminhamos com pessoas todos os dias da nossa vida. E quando a gente conversa com elas, a gente percebe o quanto elas são carentes do Senhor. E quando eu vejo a igreja, às vezes só dentro de um templo, o meu coração dói, porque as pessoas elas precisam de nós para falar a verdade para elas. Quando a gente vê que é ótimo, eu venho para a igreja quase todos os dias, sempre quando eu posso estar dentro da igreja, eu sempre falo, eu sempre gosto de estar aqui, eu gosto de estar com os irmãos, mas quão precioso é estar com pessoas do mundo levando a palavra de Deus também. E isso me traga uma reflexão muito grande, porque sabemos que o mundo, quando ele vai de mal a pior, a gente tem que estar cada vez mais dentro do nosso propósito para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e para mostrar a luz que há em nós para as outras pessoas, porque a gente não esconde o candelabro embaixo da mesa, a gente tem que colocar ele em cima para que brilhe, porque não faz sentido um crente estar só na igreja, ele tem que estar no mundo, levando a palavra, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, porque se João Batista ficasse o tempo todo perto da sua mãe, do seu pai, dentro de casa, ou sei lá, só no trabalho, não faria sentido tudo que ele fez. Olha quão grande ele foi, porque ele abriu o caminho para que o Senhor passasse. Ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E, gente, olha quão grande coisas fazemos quando a gente está firme dentro do propósito de Deus, quando encontramos o sentido da nossa vida. Porque o sentido é esse, é estar na presença de Deus. Estevão também não foi muito diferente, por mais que ele fosse um jovem também, ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele morreu a pedradas após ele causar quase uma rebelião, porque ele acreditava que Cristo era filho de Deus. E, naquela época, eles não acreditavam, os fariseus, eles queriam que existisse só um Deus, só existisse a Torá na época. E, na verdade, Jesus ele veio para dar mais sentido à lei. Não é que você não possa cumprir a lei completamente, porque você não pode, mas pela graça você entende que a lei ela te dá um rumo para que você não faça aquilo que desagrade ao Senhor. E Jesus, ele citou as leis e deu sentido a elas para que você faça conforme seja a vontade de Deus. Para que você não faça só isso não pode, isso não é certo, isso não é assim. Não, eu não vou fazer porque eu posso fazer. Eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou fazer porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu amo ao meu irmão como a mim mesmo, então eu não vou fazer por amor a esses dois seres. Deus primeiramente e depois aos meus irmãos na fé. E Estevão, ele foi morto porque ele acreditava no propósito dele. Ele acreditava porque ele morreu já depois da morte de Cristo, que Jesus já tinha subido, que foi lá em Atos. E Estevão morre após ele sabia, ele tinha certeza de tudo aquilo que Jesus tinha feito e que o propósito dele estava firme e forte, até o ponto que ele foi morto a pedradas. E a gente comentando em alguma pregação, não lembro quem foi que pregou, mas comentava que morrer a pedradas não é algo fácil, não é como ser decapitado. Você morre ali, pronto, acabou. Mas você vai morrendo aos poucos, sentindo dores, sentindo os ossos sendo quebrados, dependendo da pedra, uma dor esmagando, o seu corpo inchando, você sendo dilacerado na frente de tantas pessoas, com tanto ódio por causa do sentido da sua vida. E nesse meio tempo, Estevão olha para o céu e ele vê a glória de Deus. Ele vê Jesus em pé, do lado direito de Deus, e ele entendeu que era para aquilo que ele viveu e para aquilo que ele morreu. E a gente tem que viver com esse mesmo propósito de vida também. Saulo também foi um homem que ele vivia com propósito. Isso mesmo antes dele ser Paulo. Por quê? Porque ele acreditava que só existia Deus e Jesus ele não era filho de Deus. É por isso que ele perseguia os cristãos.
Mas depois que ele entende que quando ele se converte, de fato, ele entende, lá em Filipenses ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora já não se tratava sobre matar aqueles que eram do caminho de Cristo, mas agora era morrer com aqueles homens também. Porque ele já tinha um sentido. A vida, ele fazia tudo na vida dele para glorificar a Deus. Mas morrer, se ele morresse, ele sabia que ele morreria também por Cristo, para Cristo, e com Cristo ele estaria após a morte dele. Então, quão grande é o sentido da nossa vida hoje em dia? A gente dorme e acorda, e se a gente pensar em morrer, como é que vamos estar? Será que estamos pensando realmente em passar uma eternidade com Deus? Será que estamos pensando realmente sobre viver para Cristo todos os dias da nossa vida e levar a palavra, porque os outros necessitam dessa palavra, necessitam de ouvir algo que só nós podemos falar, porque muitas das vezes eles não vão pegar a Bíblia para ler, mas eles vão ler a Bíblia através de nós, de nossas atitudes, na nossa vivência com Cristo. Eles vão ver se somos de fato cristãos, se eles vão conhecer a Cristo mesmo, se vão conhecer a Deus através da nossa vida, ou se na verdade eles vão repudiar a igreja, ou se na verdade eles vão falar, não, você prega o Deus, mas você não vive nada. Isso é doloroso para um cristão ouvir isso. Ou alguém falar, não, eu não vou falar com aquela pessoa, ou não vou vender para aquela pessoa porque ele é cristão. Isso para mim me mata. Só de pensar em algo assim. E na verdade não podemos ser assim. Devemos trazer os exemplos que Cristo nos faz trazer. Ser como Ele é viver diferente nessa terra. Em todas as áreas da nossa vida, devemos ser diferentes. E isso, eu citei alguns heróis da fé, que para mim são heróis da fé na Bíblia, mas ainda tem muito mais pessoas. Tem Martinho Lutero, tem John Wesley, tem John Bunyan, e todas essas pessoas viveram e morreram por Cristo. Porque para eles era como para Saulo, viver para mim é lucro com Cristo. E morrer também será lucro com Cristo. E eles viveram, eles trouxeram a Bíblia escrita em várias outras línguas. Eles oraram, eles estudaram, eles levaram a palavra. Paul Washer, Billy Graham. Todas essas pessoas, elas têm uma base teológica muito grande, mas não é só sobre base teológica, é sobre o amor por Cristo que eles exalam através das palavras, através das frases, através da vivência. A gente não precisa nem saber muito, a gente já sabe que foram pessoas totalmente usadas, que Deus estava com elas, e o Espírito Santo pairava porque eles exalavam o perfume de Cristo onde eles passavam. E quando a gente vê tudo isso, e a gente não vê o nosso meio cristão, ou até nós exalando esse perfume de Cristo, começa a me preocupar. Como é que a gente vai levar Cristo para as outras pessoas se a gente nem nós estamos mais nesse sentido, nesse mesmo rumo? Porque o nosso sentido de vida, de tudo que a gente faz, que é para a glória de Deus, o sentido disso se chama Jesus. O sentido da nossa vida é Jesus. Que ele também, inclusive, veio com um propósito. Ele veio para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Mas não só sobre vida eterna ele veio nos dar. Ele veio também nos salvar do pecado, porque foi o pecado que nos separou de Cristo. Foi o pecado que nos separou de Deus, para que não tenhamos mais um contato, para que fiquemos envergonhados através das nossas atitudes. E ele veio nos dar uma vida eterna, veio nos limpar de toda mancha, veio nos limpar e nos deixar mais alvos que a neve. E o propósito de Deus, ele cumpriu também. E é por isso que ele é o nosso propósito de vida. E os irmãos podem me perguntar, mas por que isso tem que ser reafirmado agora, durante esse culto? Porque os dias vão passando e às vezes a gente vai esquecendo do sentido da vida. Se o sentido da vida não for mais Jesus, o que resta para nós cristãos então? O que resta nós estarmos na igreja 24 horas, que seja 1 hora, que seja 2 horas, se o sentido da nossa vida já não é mais aquele que criou o universo, aquele que é a palavra, que é a vida, que estava com Deus e era Deus e se tornou carne, o verbo da vida. Se o verbo ele não é mais o nosso sentido, não nos resta mais nada. Porque se a gente não vive para ele, nós também não morreremos para ele. Não morreremos com ele e nem iremos para ele futuramente. Esses dias eu estava assistindo uma gameplay de um jogo lá, e algo que eles me falaram me chamaram muita atenção, porque eles estavam em busca de um propósito, que era ser livres, era ter a liberdade. E dentro
dessas ocorrências, eles pegam e falam assim, que mesmo que eu morresse, se for dentro do meu propósito, eu morrerei. Isso me chamou a atenção, porque era um jogo totalmente secular, mas a mensagem que ele me trouxe naquele momento, eu pensei, é isso que nós cristãos precisamos morrer e viver todos os dias. Nem que morra, mesmo que seja pauladas, apedradas, seja lá o que for, decapitados, queimados, que seja por Cristo, que seja com sentido, que seja com propósito, porque vai valer a pena. Aí, ontem, eu estava passando uns vídeos bem aleatórios também, no Instagram, e veio uma senhorinha, e onde ela passava, ela estava dirigindo, de uma senhorinha querida de 89 anos, dirigindo o carrinho, e onde ela passava, ela falava de Jesus. E eu achei aquilo lá, me tocou, meu coração aqueceu, e eu falei, meu Deus, esse é o meu sentido de vida. Quando eu tiver 80, 90, 70, eu quero estar proclamando a Cristo como se fosse os meus dias mais atuais de agora. Quando eu chegar na minha maioridade, eu quero que meus netos me olhem e falem, minha vozinha foi uma tremenda mulher de Deus. E, gente, esse é o nosso sentido de vida. Vivemos, morremos, crescemos, andamos, falamos, nos vestimos, tudo é para a glória de Deus. O sentido da nossa vida é Ele, é para Ele, é com Ele, é para tudo por Ele. Para Ele. Gente, como Deus é bom na nossa vida. E isso tudo me fez refletir bastante, que me fez trazer essa mensagem. Porque precisamos todos os dias nos lembrar desse propósito de vida. Seja sobre falar do amor de Cristo, seja qualquer coisa, seja para morrer por Ele, porque eu creio que um dia também teremos que morrer por Ele. Quando as coisas estreitarem mais um pouco, vamos ter que fazer uma escolha de morrer ou aceitar aquilo que o mundo quer. E se estamos dispostos a viver por Ele, que venhamos estar dispostos também a nos renunciarmos, a nos arrepender, a morrer por Ele, como Ele morreu numa cruz também. E isso tudo é porque Ele foi a luz um dia. Como aqui no versículo 5 fala, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Essa luz, ela é Cristo. E Ele nos fez luz também para levarmos essa luz às outras pessoas. Como eu disse, o candelabro ele não pode ser colocado debaixo de uma cama, de uma mesa, de nada. Ele tem que ser colocado no alto, para que ele brilhe mesmo, para que ele incomode as trevas, para que ele venha levar aquilo, a essência de Jesus para as outras pessoas. Porque as pessoas, cada dia mais, elas necessitam dessa essência, necessitam dessa presença de Deus. Hoje, cheguei em casa e eu conversando com a minha mãe, com a minha irmã, e a minha irmã falou que chamou um coleguinha dela para ir para a igreja, porque a minha mãe falou para ela chamar. E ela falou, não, mãe, ele não vai aceitar. Porque ele não gosta de igreja, ele não quer igreja, ele já foi traumatizado na igreja, ele não vai querer aceitar. Aí minha mãe falou, fala que ele é o meu convidado de honra e chama ele para vir para a igreja. E aí minha irmã foi lá e chamou, e ele falou que quinta-feira ele estaria no culto. E eu falei assim, gente, as pessoas estão sedentas pelo nosso Deus. Porque o mundo ele não tem nada a agregar, nada. E quando ela falou isso, meu coração queimou mais uma vez. Eu falei, esse é o meu sentido de vida. É para isso que eu quero viver e morrer todos os dias da minha vida. Porque eu quero que as pessoas falem, eu preciso de Jesus. Eu falo, eu também preciso de Jesus. Cada dia mais eu preciso de Jesus na minha vida. E uma colega minha que eu trouxe ela esses dias para a igreja, eu chamei ela alguns cultos para vir. E aí depois eu falei, não vou chamar mais porque ela não veio. E aí ela mesma chegou a mim e falou, qual é o próximo culto na sua igreja? Eu quero ir com você. E aquilo lá queimou no meu coração mais uma vez. Eu falei, gente, é para isso que eu vim ao mundo. Se não for para falar de Jesus, eu não tenho nem o que fazer nessa terra. Sei lá, melhor que eu não exista. Mas que seja para falar de Jesus todos os dias da minha vida. Ao meu acordar, ao meu levantar, ao viver, a levar a luz, seja lá o que for, que tenha Cristo na minha vida, porque Ele é a verdadeira essência. Ele é a verdadeira, é o que dá sentido, é o que nós precisamos, é o que o mundo precisa. Talvez eles estejam cegos e falem que não precisa, que eles precisem só dar o prazer a si mesmos, só fazer as coisas que eles querem fazer. Mas quando eles experimentarem de Jesus de verdade, eles vão entender que eles estavam no caminho errado. Vão se voltar para Deus e Deus os aceitará porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. E como foi lida uma mensagem que falou muito comigo, que os erros que a gente fez, que Deus Ele nos
perdoará daquilo que fizemos. Então Ele perdoará o mundo também, o ímpio também. Mas cabe a nós levarmos essa luz para essas pessoas. Cabe a nós a levar a palavra da vida, a levar o sentido de Jesus para essas pessoas. E aí, quando fizermos isso cada vez mais, a gente vai entender que foi para isso que fomos criados, que foi para isso que viemos a esse mundo, foi para proclamar o amor dele, foi para falar dele, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, das coisas do céu, das coisas celestes. Porque muita gente fala, missionária Adriele, nossa. E na verdade não é assim. Todos nós somos chamados a ser missionários de Deus. Não é só quem tem um título, mas é todos nós foi falado e de pregar o evangelho, e de fazer a diferença, e de levar o amor, espalhar o amor. Não importa se você tem um título ou não, isso são coisas que a igreja dá. Mas o que importa realmente é o que Deus vai nos chamar naquele grande dia. E aí, Adriele, você tem o título de missionária, mas você fez a missão? Você contemplou, você lutou pela fé? Você foi um pastor, você foi um diácono, seja lá o que você for, que faça tudo para a glória de Deus. Que venha entregar o seu melhor, venha entregar a verdadeira essência. E quando você exalar o perfume de Cristo, todas as pessoas elas saberão que você está cheirando bem. Vamos sentir aquele cheiro agradável, cheiro de amor, cheio de vida, cheiro de gratidão, cheiro de um coração contrito e aquebrantado no Senhor. Quando estivermos cheios de Deus a esse ponto, todo aquele meio, ele sentirá também esse perfume. E aí as pessoas se voltarão a Deus. E elas glorificarão a Deus conosco. E quando Jesus voltar, ou se morrermos antes de Jesus voltar, nós estaremos lá no céu, cantando e glorificando a Ele para todo sempre. Esse é realmente o nosso sentido de vida. E é o sentido que eu queria trazer. A gente está chegando perto de uma época de Natal também. Tem os adventos, falam que é o nascimento de Cristo. Não sei se Jesus nasceu dia 25 de Natal ou não, isso não importa. Mas é bom lembrar que Jesus ele nasceu num lugarzinho simples, que ele deu sentido a um mundo que estava caótico naquela época também. Jesus ele veio numa época para nos dar salvação. Ele passou por todo um processo de criança, de gestação, sendo uma criança, sendo um adolescente, um jovem, um homem feito. E isso tudo ele passou por nós. Ele desceu de um céu glorioso para nos dar a vida eterna. Aqui na terra ele teve que morrer, teve que sofrer. E tudo isso foi porque ele quis nos dar um sentido verdadeiro, para que nós estivéssemos aqui e levássemos isso também para outras pessoas. Isso é o que eu queria trazer nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade.